E aí, assim, sorrindo. Pronto. Agora sim, pode. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma noite. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais ensinamentos que vêm de Jesus, que vêm do Cristo de Deus. E pedimos que nesse momento nós possamos silenciar o nosso coração, a nossa mente, deixar as coisas materiais, os compromissos do lado de fora e entregar o nosso coração a esse momento de aprendizado. Neste momento vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso mestre e chefe Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe universal da humanidade, e fazer a prece, essa prece curtinha que o Senhor nos ensinou. Sabemos que o homem ia viver correndo, então deixou essa prece bem curtinha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair no golpe de nossa própria inferioridade, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Neste momento, está aqui nossa irmã convidada de hoje, Joanice Bezerra, que Jesus, os mentores da casa, os inspire, né, fazer essa explanação. As melhores vibrações para você, viu, minha irmã? Pegado, né? Tá bom aqui? Tá bom? Então, depois dessa prece que é curtinha, mas que diz tudo para nós, né? Um presente que Jesus nos ensina para que possamos, quando orar, quando a gente pronuncia o Pai Nosso, a gente está resumindo muita coisa. Seja feita a tua vontade, não a nossa, na terra e em todo o universo. Então é assim muito interessante. E desta forma começamos. Quem está aqui presencialmente, quem está lá virtualmente, encarnados e desencarnados, formamos uma equipe onde juntos vamos refletir sobre mais um tema tão importante para nós, que é falar de leis divinas que foram criadas pelo Criador. Com qual objetivo? Nos ensinar a viver cada vez melhor. Cada vez melhor significa cada vez mais entendendo essas leis que estão escritas na nossa consciência. Resposta dada a Kardec pelos irmãos espirituais que ajudaram, que contribuíram, que vieram para estar lá com Kardec aqui enquanto encarnado, colocando para a gente as maravilhas, a sabedoria do Pai Criador em relação ao universo. Então são leis universais que nós precisamos cada vez mais nos aproximar destas leis. E quanto mais nos aproximamos, mais somos felizes, porque mais nós nos reencontramos com a nossa essência divina.
E uma delas é a lei de sociedade, tão importante, principalmente neste momento que nós estamos vivenciando tantas questões de egoísmo, de individualismo, e precisamos cada vez mais aprender a conviver. Um dos pilares do milênio da educação é aprender a conviver, para que venhamos aprender a ser, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Até o que é individual, o que é particular, se faz necessário que eu esteja em contato com o outro, para que eu possa ver naquele espelho, naquela imagem, naquelas atitudes, eu posso aprender também. E isso é muito interessante, que nós possamos estar sempre refletindo. E aí nós vamos para a lei maior de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esse é o grande triângulo amoroso, Deus, eu e você. E nós precisamos cada vez mais nos conscientizar e nos afinizar este processo cada vez mais através de uma outra lei, que é a lei de evolução. Quanto mais o meu olhar pessoal, individual se amplia, mais eu vejo o próximo junto comigo. Porque quando eu não vejo o próximo junto comigo, falta algo. E aqueles que, entre aspas, estão no céu, sentem falta daqueles afetos. E o que é que eles fazem? Vêm para ajudar. Deixa lá aquela imagem que nós temos do paraíso, sentado só lá, olhando para tudo, naquela contemplação. Isso não basta. Quanto mais aprendizagem, mas eu digo, não é isso. Tem irmãos que ainda precisam do meu exemplo, da minha aprendizagem, da minha ensinagem. Isso que Jesus fez conosco. E aí vai ensinar para quê? Para abraçar. Quantos começam a se colocar à disposição do aprendizado da vida? Então, grandes mestres que chegam, que já conseguiram uma compreensão muito grande, eles estão conosco. Estão aqui neste momento. Os trabalhadores da seara do amor estão aqui em conjunto, em sociedade, junto com um grupo de amigos, não sozinho. Mas Kardec pergunta lá na Perfeição Moral, no livro 3, no capítulo 12, qual meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Qual é a resposta? Ele diz assim: o sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Isto aí pode até soar para alguns e não reflete tanto. O conhece-te a ti mesmo é voltar para si e ficar lá, sozinho na contemplação, no isolamento. Não. Para que eu possa conhecer a mim mesma, eu preciso fazer a minha viagem interior, produzir a minha reforma íntima, mas eu preciso estar com o outro. Por isso que estamos sempre juntos, nos grupos, nas famílias, no grupo de trabalho, no grupo religioso, na vizinhança. Olha que maravilha, cada um com suas peculiaridades, sua trajetória evolutiva, numa soma maravilhosa. A diversidade é maravilhosa, porque um ensina para o outro, ao mesmo tempo que aprende com o outro. Existe a música que diz, é impossível ser feliz sozinho.
Mas a gente só conquista a nossa felicidade se a gente trabalhar conosco. A felicidade é algo pessoal, mas ela só é realizável no coletivo. Então, este ensinamento maravilhoso nos chama a atenção. Preciso me conhecer. Me conhecer para quê? Para ir fazendo as transformações necessárias para o meu próprio crescimento. Consequentemente, para envolver todo o nosso planeta, todo o nosso universo, todos os espíritos encarnados ou desencarnados, porque nós estamos em constante conexão um com o outro. Estamos ligados por fios invisíveis, que vêm de um único Pai, o Pai de todos, sem distinção, de todos. O Criador que é mantenedor de todas as coisas. E aí nós vamos ver esta imagem, não sei se quem está lá está vendo direitinho, mas estamos vendo aí um animalzinho com seus filhotes, preso ali embaixo das suas asas. Mas um belo dia, pela lei da natureza, esses filhotes vão embora, muito cedo, por sinal, em relação a nós, não é assim? Enquanto precisa dessa mamãe, ela fica, olha um no outro, está aí juntinho no seu filhote. Mas vai chegar um belo dia que ele vai dizer, que a própria lei vai dizer, esse filhote agora já está preparado para seguir os seus instintos. E aí vai embora. E aí acabou a relação, a vida de relação. Mas a gente sabe que todos eles, animais, seres vivos, mas que ainda não refletem, que ainda não têm como nós a capacidade de refletir e ter um pensamento coordenado. Por isso que nós somos responsáveis, por isso que nós temos um livre-arbítrio. Eles seguem uma lei, a lei que está lá determinada. Mas nós estamos aqui seguindo leis que vão nos constituindo cada vez mais que a gente abraça essa lei, vive essa lei como espíritos que já somos, mas aí então, como espíritos conscientizados do seu papel como indivíduo e do papel social, a qual nos foi dada a missão de se ajudar e de ajudar a outros também. E aí, nós vamos chegar até nós. Olha para isso. Eu preciso estar com alguém, eu preciso de alguém que exerça a função do cuidar. Eu preciso estar tendo um vínculo. Nós, pessoas, nós não vivamos sem um calor do outro. Porque nós precisamos disso, de carinho, de afago, de presença. Se é positivo, melhor ainda. Pode ser da nossa mãe biológica ou de alguém que vai exercer a função da maternagem, da paternagem, para que a gente possa, na nossa fase infantil, e nos constituindo enquanto sujeito, enquanto pessoa. É assim a lei. É assim que as fases do desenvolvimento vai seguindo. E aí então, se eu me vejo sozinha, eu fico sem chão, como diz no ditado, eu não tenho chão. Eu preciso de alguém que me dê a mão para me mostrar caminhos, qual é o melhor caminho, porque eu ainda não tenho maturidade. Se sou um espírito encarnado. E se eu sou um espírito desencarnado, eu também preciso de ajuda. Eu preciso de auxílio para que alguém me dê a mão, para me mostrar, para me apoiar.
E nós temos isso, porque ninguém está sozinho nunca. O Pai é tão misericordioso que deixa para nós, já colocado neste trabalho, nesta missão de zelar, de orientar, mas também de respeitar o livre-arbítrio, as nossas escolhas. Mas para dizer também para nós somos responsáveis já. Os outros animaizinhos que a gente está vendo, não tem como, porque eles seguem um instinto de uma forma que ele vai seguindo. Aí alguém um dia pergunta, mas o papagaio fala? O papagaio fala, é um animal, mas ele não forma, ele não tem a condição de criar, ele apenas repete. E nós temos sim a capacidade, nós espíritos, de formular, de recriar, de criar. Por isso nós somos os co-criadores da natureza. E nós estamos aí para que cada vez mais possamos contribuir para melhorar cada vez mais os espaços físicos, mentais, espirituais, através dos nossos pensamentos positivos, que vai abraçar, que vai contribuir para o bem, não só meu, mas de todos. E a gente vê nos exemplos dos amigos espirituais que chegam, a renúncia, a entrega, muito mais às vezes para o outro do que para si próprio. E quem é que ganha com isso? Todos nós. Depois, nós vamos continuar e vem lá no capítulo 7, Lei de Sociedade, na questão 774. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades, a necessidade de progredir. Nós já nascemos, nós temos dentro de nós uma necessidade de ir em busca. Nós temos a curiosidade, que também vem acompanhada da dúvida, mas a dúvida também me impulsiona a ir em busca da verdade. A verdade que eu sei que está carimbada em mim, está na minha consciência, dentro das leis divinas, mas eu ainda não tenho a conscientização. Eu ainda sou imatura espiritualmente. Então, eu tenho aquele desejo, nós temos o desejo de progredir. Apesar de algumas vezes, pela ignorância ainda, por qualquer motivo, a gente queira estacionar. A gente queira caminhar por caminhos diversos daquele que vai conduzir a luz e a perfeição. Porque ainda somos ignorantes em algumas coisas, não queremos ver, não queremos escutar, não queremos pensar. E aí ficamos naquela lei de conforto, na nossa zona de conforto, porque cada vez que eu amplio o meu conhecimento, a minha sabedoria desperta, mais trabalho eu preciso ter comigo mesma. Para quê? Para domar as más inclinações que pela ignorância da vida eu ainda tenho em reforçar. Então eu preciso trabalhar, eu preciso transformar. E eu só posso transformar junto com outros que vão me dar a mão, que vão me auxiliar. Esta é uma regra sem exceção. Mas eu quero fazer um trabalho do bem, eu já estou iluminada, sozinha? Impossível. Eu preciso seguir a lei da sociedade, a lei de sociedade. E a gente vê exemplos nos livros, nas mensagens que chegam até nós. Exemplos de espíritos, de irmãos que passaram por experiências, tanto quanto encarnados quanto desencarnados,
que precisa sim, nós precisamos sim de estar com o outro para crescer. No livro Céu e Inferno, existem vários depoimentos. E todos eles, alguém chegou para me ajudar. No momento que eu precisava, lembram das pegadas da areia? Eu olhei para trás e eu via 4 pegadas na areia. Mas em determinado momento, aquele que eu mais precisava, eu só vi 2 pegadas. E aí eu questiono, Senhor, no momento que eu mais precisava, você me abandona? Por que você está dizendo isso? Porque eu só estou vendo 2 pegadas. E aí a resposta foi neste momento que eu lhe coloquei no colo. Por isso que você só viu 2. É uma historinha metafórica, mas que a gente vê. E junto conosco, em determinados momentos, várias pegadas estão juntas com a gente, com as nossas. Mas às vezes, na nossa cegueira espiritual, a gente não vê. Porque o nosso egoísmo, o nosso individualismo, às vezes, parece que eu só vejo eu. A necessidade é só minha. O meu sofrimento é maior do que de todos. E aí eu me vejo sozinha no cenário, como se eu tivesse ou abandonada ou a dona da verdade. Mas eu preciso parar, olhar para mim e olhar para os lados e ver que nunca estarei só. E aí nós vamos continuando. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados tornam os primeiros. Então, quem é que primeiro vai me abraçar se não for a família? Às vezes, como diz Kardec, irmãos simpáticos, que maravilha. Mas também podem ser não tão simpáticos. Porque ao longo do nosso processo de caminhada, nós vamos criando, nós vamos construindo castelos de pedra firmes, mas também vamos construindo castelos de areia, os castelos da ilusão. E aí, então, eu preciso estar muito firme e muito forte para que eu possa perceber onde estou, o que estou fazendo. Nada é por acaso. E aí eu vou entendendo a misericórdia e a justiça de vida divina sempre. E vem a seguinte pergunta. No Livro dos Espíritos, que agora em 19 de abril fez seu aniversário de publicação, que transformou as ideias materialistas da época, onde em 1857 ele surge através de Kardec e principalmente dos amigos que compõem, junto com Jesus, o divino propósito, o grande planejamento de consolar e esclarecer todos nós, que é Deus. E aí nós começamos a entender que Deus é uma energia, é uma causa suprema, primária. É o Criador de todas as coisas, mas que precisa de nós para concretizar a sua obra. Nós estamos aqui concretizando a obra de Jesus que nos dá de presente, tanto encarnado quanto desencarnado. Mas nós encarnados, aqui numa minoria, mas como a viagem vai e volta, hoje desencarnado, amanhã encarnado, a gente precisa estar sempre aprendendo,
para que ao aqui chegar, enquanto encarnado, precisemos colocar em prática todos esses ensinamentos maravilhosos. E quando desencarnados também, porque vamos estar em sociedade, nós precisamos aprender o respeito que nós vamos ter para com o próximo. Principalmente com aquele próximo que ainda não pensa como eu, que ainda não concorda com muita coisa que eu acho que já sei. Principalmente. Porque lidar com aqueles que combinam com a gente é muito bacana. Mas lidar com aqueles que ainda não, como diz o outro, entre aspas, não falam a mesma língua, eu digo uma coisa e o outro diz outra, é um desafio muito grande. E aí vem a resposta. A vida social é natural? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Ponto. Não tem interrogação, não tem negação, tem afirmação. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então eu preciso aprender como fazer uma vida de relação com o outro da melhor forma possível, através do respeito, da paz, da tolerância. Às vezes a gente não tem tolerância, porque o outro me ouviu, mas não compreendeu. Eu mandei, mas não me obedeceu. E aí eu vou excluindo. Nada por acaso. Explica a nossa trajetória evolutiva, mas não justifica. Quando nós, devido à nossa condição, não tem paciência, a gente foge do processo, não quero mais, não vou ficar, tenho que ir embora, aqui não dá, não presta. E eu fico muitas vezes aqui, ali e acolá, numa fuga muito grande, e construindo um vazio interior muito grande, porque enquanto eu não admito, eu preciso de você, eu continuo sendo solitária. Eu ouvi uma frase de Divaldo que dizia: quem é solidário não é solitário. Porque às vezes a gente pensa, eu estou solitária, eu estou na solidão, porque eu não tenho isso, isso e isso. Mas a família é imensa, a família universal está aí. E aí nós vamos nos constituindo como indivíduo, como espírito, com suas individualidades, mas também como ser sociável que nós somos. O isolamento absoluto é contrário à lei natural. O que é que a gente acha? Mas para me prevenir, para não cair em tentação, eu vou morar numa ilha sozinha. Porque ninguém me diz, mas também não ouve. Eu não ensino, mas também não aprendo. Eu não me chateio, mas não tenho com quem trocar as experiências, as ideias. Eu não tenho com quem concordar ou discordar. E aí? Aí um dia eu digo, mas como essa vida está vazia. A gente também pode estar numa ilha, cercada de gente por todos os lugares. Não precisa ser a ilha, literalmente. Mas às vezes a gente se fecha dentro de nós. E vivemos sim numa ilha, cercada de gente por todos os lugares. Mas a gente não consegue. O isolamento absoluto é contrário à lei natural e vem a resposta sim. Pois os homens buscam a sociedade por instinto.
é uma lei natural. Eu vou em busca do outro. E às vezes a gente vê na nossa sociedade o outro em busca do outro para brigar, porque não quer ficar só. Imagina. Mas a gente vai levando a palavra do amor, a lei do amor, para que a gente vá buscar o outro, para contribuir, para ajudar, para amar. Quando chegar este momento maravilhoso. Porque às vezes a gente consegue conviver com o próximo mais próximo. Às vezes. E muitas vezes o próximo distante, para que eu digo, não é meu parente, não é problema meu, nem conheço. E aí a gente vive, fica lá assim, sabe por quê? Alguns dizem assim, claro, se eu não olho, se eu não sei, se eu não me preocupo, eu também não sofro. Quem disse que não sofro? E as energias que são aí, ó, para a gente estar nesse mundo de energia. Pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Vou progredir sozinha? Impossível. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral. Será que eu vou procurar o outro só por um sentimento pessoal, para levar vantagem em tudo, para aproveitar da minha posição, para mandar e satisfazer o meu ego, que é dominador, que é exclusivista? Se assim for, continuo sendo egoísta. Preciso mudar. Porque eu vou buscar o outro para que a gente possa compartilhar e alcançar cada vez mais esta lei divina, que é a lei de sociedade. Porque senão, eu não vou fazer bem para mim. Às vezes, no momento, até parece que eu estou levando vantagem. Mas no momento da verdade, eu vou ver que não. Ah, mas eu mando porque eu tenho o poder nas minhas mãos. O que é que nós temos de nosso? Se não formos nós mesmos e o que levamos de real para a vida. Quantas coisas eu preciso deixar, abdicar, renunciar? Muitas coisas. Porque eu peguei como empréstimo. Se bem uso, em função de mim e dos outros, que bom. Se mal uso, vamos assumir as responsabilidades. E rever, e reparar. Porque Deus não castiga. Deus educa. Nos dá leis para educar, não para castigar. Agora, o sentimento de culpa, quando a gente cai na real, é que parece, poxa, mas somos nós que precisamos sim fazer a nossa viagem individual, mas concretizar a nossa experiência, o nosso crescimento junto com o outro. Um grande desafio. Mas o maior desafio de todos é trabalhar a gente mesmo. Esse é o grande desafio. Porque precisa primeiro admitir. Se eu não admito, eu não mudo. E aqueles que me dizem a verdade, cuidado, não, você está mentindo, você é chato. Né? O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades. O que eu já adquiri, que bom. Mas tem coisas que eu ainda preciso olhar o meu semelhante. E é nesta troca, neste compartilhamento, que vamos crescendo juntos.
precisa do contato dos outros homens. E lá no isolamento, o que é que acontece? Ele se embrutece e se estiola e se maltrata, porque não consegue entender nem a si, nem ao outro. E também não entende a Deus, porque esse triângulo amoroso é indissociável. Deus, eu e você. Não tem como quebrar. Se eu quebrar uma desses pontos, com certeza vai ficar faltando algo em mim. E a função social do espírito? Eu vi aqui nesse site, na IAPA, aprimoramento moral. O espírito, ao longo de suas vidas, busca a prática da caridade, da justiça e do amor, superando suas imperfeições e contribuindo para um mundo de harmonia, de paz, de beleza. A minha função social contribui para o meu desenvolvimento intelectual. Imagine, eu estar aqui como espírito encarnado, cheio de títulos, de currículo vasto, mas eu não troco, eu não passo adiante, eu não uso para o bem de todos, vai ficar em mim, só para mim. Como eu vou conseguir conviver com isso comigo? É impossível. O aprendizado e a aquisição de conhecimento são processos contínuos na jornada evolutiva nossa, impulsionando o progresso intelectual. Infelizmente, alguns de nós troca a experiência, mas com um objetivo que não é legal. É o de enganar. Ainda existe? Estamos passando neste mundo que está tendo um processo de mudança muito grande. E precisamos orar por aqueles que ainda não conseguem conceber a condição da contribuição mútua. Como ser social, eu preciso aprender a interagir no meio em que eu estou. Porque senão eu chego em determinados espaços e eu quero impor a minha vontade. Porque só eu sei, só eu consigo. Sem mim nada acontece. E a contribuição de todos os outros, às vezes eu olho para o outro e digo, mas não tem a mesma capacidade que eu. Como saber? E aquele que muito é dado, muito mais será cobrado. Porque é o detentor da sabedoria, mais ainda. E às vezes, ou melhor, muitas vezes, precisamos aprender a trabalhar atrás, lá no palco está lá, atrás de quê? Dos bastidores. Os trabalhadores estão lá no bastidor, realizando tantas coisas que às vezes quem está na plateia pensa que só existe aquilo. Só tem aquilo que os olhos, nós encarnados, ou os desencarnados que ainda não ampliou a visão. Só existe aquele cenário. Mas atrás daquele cenário tem tantos trabalhadores no anonimato, mas feliz por realizar a sua missão. Os trabalhos do centro espírita, com tantos trabalhadores que a gente não consegue perceber. Todos tão importantes, de suma importância. Se a gente chegar no hospital, só tiver um médico e um enfermeiro, não tiver ninguém no laboratório, ninguém para fazer a ficha, ninguém para fazer a limpeza, não tem trabalho. Na pandemia a gente viu isso. Quem mais trabalhou, ou quem tanto trabalhou, o pessoal da limpeza, como sempre. Mas quantos de nós valoriza o trabalho? Né?
Então, a lei de causa e efeito é uma lei que segue o seu ritmo, que não tem desvio, não tem atalho, não tem emenda. Porque vem de uma inteligência perfeita, com objetivos claros, com objetivos seguros, que é promover condições favoráveis para que todos nós possamos ser felizes. É o objetivo. A lei do progresso. Nós temos naturalmente a tendência a progredir. E quando o orgulho e o egoísmo, as grandes chacras da sociedade nos impedem, a lei natural diz: espera aí, vamos fazer algo para despertar, para sacudir as entranhas do irmão através de dores. E aí a gente vai chorar e ranger dentes. Para que a gente possa dizer: peraí, não é bem assim não, eu mudei. Porque às vezes a gente precisa sentir em nós para compreender o que o outro sente. Não é castigo, é educação, é despertar. E a lei de sociedade, é que nós estamos aqui refletindo, mas que uma não pode se desligar da outra, uma puxa a outra, está lá no capítulo 3, no livro 3, as leis morais, uma vai puxando a outra. A vida em sociedade é fundamental para o aprendizado e o desenvolvimento do espírito, que aprende a conviver com seus semelhantes, a cooperar e a exercer a fraternidade, mesmo que eles ainda não entendam o que a gente quer dizer. E aí a gente lembra Jesus no último momento, quando ele diz assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha para isso. Ele não ficou fora, sem necessidade, ele foi por meio das pessoas, ele foi para a sociedade, ele falou, ele exemplificou. E o resultado, em vez dele dizer: Pai, eles são ignorantes. Não, eles ainda não sabem o que fazem. Ainda não sabem, mas saberão. E quando souberem, com certeza irão buscar caminhos para ser refeitos, porque estão colocando pedras no caminho. E aí, um dia vão precisar tirar essas pedras. E tirar pedras do caminho dói, é trabalhoso. E às vezes a gente olha a pedra no caminho e diz: oh, eu vou contornar, eu vou deixar ela lá, ela vai sair sozinha. Se eu coloquei a pedra, eu vou precisar tirar a pedra do lugar. Ninguém vai tirar por mim. Agora eu vou necessitar de ajuda muitas vezes, ou sempre. E aí a gente lembra de Jesus carregando a sua cruz. E só em 2 momentos ele permite que o sirineu carregue a cruz dele, para que ele se refaça e diz: me dê a cruz de volta, a cruz é minha. E ele leva até o fim. Mas às vezes a gente quer, no meio do caminho, burlar, correr, ir para um atalho, se esconder. Sabe por que a gente não se esconde? Porque a consciência é uma está ali buzinando o tempo todo e não deixa a gente parar enquanto não resolver. Então a função social do espírito é evoluir moral e intelectualmente, transformando a si mesmo e contribuindo para a transformação do mundo em um processo contínuo de aprendizagem e aperfeiçoamento. Esse processo ele vai acontecendo pouco a pouco. São doses homeopáticas. Não é de um dia para o outro. Eu não durmo assim e acordo de outra forma. As coisas vão acontecendo.
Por isso que é preciso a gente estar sempre fazendo a nossa viagem interior. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Lei de sociedade. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Porque às vezes eu não falo, eu não faço, mas eu penso. Pensou, jogou para o universo. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lei de sociedade. Está em Mateus. Que já vem, há muito tempo. E nós vamos aí construindo o nosso caminhar. Nos fortalecendo como indivíduos, como espíritos, mas de olhos abertos para abraçar o próximo, que está sempre a nos ensinar, como nós também. Muita paz, muito obrigada. Estou na hora? Ainda tinha uma musiquinha. Já tem, pode passar. Tem uma musiquinha para a gente ouvir. Tomara que é bem conhecida e que nos faz refletir sobre a nossa importância e a nossa missão aqui como indivíduos e também como seres sociais que nós somos. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que está na hora de arrumar. Convocando todos. Tempo, quero viver mais 200 anos. Mas é viver mesmo. Sem ferir meus semelhantes. Mas eu também não quero me ferir. Porque vamos precisar de todo mundo. Para banir do mundo a opressão. Porque para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado. Quem não é tolo pode ver. A gente vai buscar a felicidade lá longe. Ela está aqui. Ela está aqui primeiro, depois está bem perto. A paz na terra, amor. O sal da terra, sois o sal da terra. És o mais bonito dos planetas, que é aqui que a gente está vivenciando. Que pena, maltratando por egoísmo. Tu que és a nave, nossa irmã. Vamos cantar e levar a nossa vida em harmonia. E nos alimenta com seus frutos, frutos da vida. Nós somos tu que és do homem, a maçã, a essência. Vamos precisar de todo mundo, lei de sociedade. Um mais um é sempre mais que dois. Vamos juntar as nossas forças para que a gente possa aprender a repartir melhor o pão da vida, o pão da alma, não só o material. Vamos recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Quem é que vem depois? Quem vem depois? Nós mesmos. Deixa crescer, deixa viver. É bom que a gente possa refletir. É uma música MPB. Deu um pãozinho aqui que é um. Mas a gente vai. Já acabou. Esqueci o. E aí nós vamos refletindo com essa melodia.
como Jesus, governador do nosso planeta. Claro que a gente quer o bem do universo, mas a gente ainda está aqui. O governador do nosso planeta, Jesus, nos convoca a ajudá-lo nesta missão de ser instrumentos de paz e amor, onde quer que estejamos. É difícil, é uma tarefa difícil, mas não é uma tarefa impossível. Deus não nos pede nada impossível. Tudo está dentro das nossas condições e das nossas possibilidades. Muita paz. Muito obrigada por me ouvir, quem está aqui, quem está lá, quem vai ouvir depois, acompanhar depois. É só gratidão. Muita gratidão. Magnífico, nós que agradecemos, né? Essa belíssima explanação. Eu me emocionei porque eu sou fã do Beto Guedes, gosto das letras dele, da popularidade dele. E você nos trouxe hoje esse consolo, essa força. Muito obrigada, meu irmão. A gente que agradece. Então foi ela quem me inspirou, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a todos que estão aqui, que vão sair daqui mais fortalecidos, com a alma serena, calma, graças a Deus. E nesse momento, para quem vai ficar, tem a segunda parte da fisioterapia, nossos trabalhos, né? E que a gente possa pensar que mais pessoas, eu sei que está cheio de espíritos, irmãos iluminados, mas pessoas que ainda estão na matéria, no material, possam estar aqui para ouvir essas delícias. Eu quero agradecer e pedir para vocês, de forma faça a prece de agradecimento final. Que bom agradecer, porque assim, umas tosses, um resfriado, eu consegui. Isso assim, é uma prova que a gente está muito bem assessorado, quando a gente pensa, quando a gente resolve fazer algo por si e pelo outro, mas por si. Porque quando a gente fala, quem fala é o primeiro que ouve. E a gente fala muito para nós. Quando a gente acha ouvintes, que reforçam mais ainda. E por isso nós só temos muito mais a agradecer do que pedir. Agradecer por esses momentos que aqui passamos juntos, no presencial ou na distância, mas é a distância que nós estamos unidos pelo pensamento, pelo desejo, pela vontade, pelo desejo de melhorar sempre. Porque sabemos, Pai, que ainda somos tão pequeninos, mas que aí já temos tanto desejo, tanta vontade, tanto bom ânimo para transformar as coisas. Por isso aqui estamos louvando, agradecendo por tudo que nós temos que vem de Ti, meu Pai. Agradecer pelos amigos espirituais que estão sempre a postos para nos intuir, nos ajudar, nos esclarecer, iluminar caminhos que respeitam. Quando por acaso, ou por algum motivo, nós nos equivocamos. Agradecer também pela presença de amigos que estão em busca de esclarecimento e de consolo. Que possamos todos juntos aproveitar cada momento
da nossa experiência, da nossa vida, para fazer o melhor que podemos, para sermos melhores hoje do que fomos ontem. E ter o objetivo de ser melhor ainda amanhã, melhores do que fomos hoje. Palavras de Kardec, do homem de bem. E todos os espíritos de bem, mesmo sabendo da sua pequenez, busca se melhorar. Agradecemos pelas as energias que estão sendo jorradas para nós, em qualquer lugar espacial que estejamos, mas unidos pelo coração. E por isso dividimos essas energias por todos aqueles que não puderam estar aqui por qualquer motivo. Todos aqueles que ainda não conseguem parar para refletir nos teus ensinamentos, Senhor. Por todos aqueles que se encontram nas ilusões da vida, que ainda não conseguem perceber o seu real sentido. Enfim, tão agradecidos estamos a Jesus, aos amigos espirituais, a todos nós que colaboramos dentro das nossas possibilidades. Dizemos que possamos ser instrumentos de paz e amor onde quer que estejamos, para louvar, Senhor, o teu nome e dos teus mensageiros. Muita paz para todos nós. Com essa oração de agradecimento, encerramos a primeira etapa dos nossos trabalhos de hoje, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. E concluindo, te pedimos que inscreva-se em nosso canal, compartilhe, deixe seu like, porque isso nos ajuda na divulgação da doutrina espírita. E que Jesus nos conceda uma boa noite.